trabalho de hoje, que está a cargo do nosso companheiro César, e já pedimos também ao expositor a luz maior do Mestre Jesus, que lhe ampare e que lhe dê o auxílio necessário para que ele consiga fazer a exposição do seu trabalho de hoje. Passamos a palavra ao nosso. Boa noite a todos os irmãos, muita paz, muita luz, muita energia positiva nos corações de todos. Que Jesus esteja conosco e permaneça conosco. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, a nova era. Jesus, quando veio habitar entre nós, veio trazer os seus ensinamentos e o exemplo de vida que o ser humano deveria seguir. Ele anunciou a chegada de um novo tempo, de uma nova era. Porém, Jesus deixou bem claro que o reino de Deus estava sedimentado nos corações do homem. Não se tratava de um reino exterior, de um reino criado por sistemas humanos, de um reino material. Inúmeras vezes, Jesus nos alertou que o seu reino não é desse mundo. Então, qual é a nossa expectativa para a era que está chegando? A nossa expectativa é do mundo diferente, do mundo novo, do mundo voltado para o amor, para a fraternidade e para a solidariedade entre as pessoas. Mas isso, nós é que temos que construir. Deverá partir de nós essas atitudes. E com certeza receberemos o reforço de espíritos vindos de outros ordens, que já possuíram e já avançaram na sua caminhada evolutiva e estão muito adiante de nós. Alguns vêm para nos ajudar em missão e outros são próprios degradados de mundos de regeneração que estão passando para mundos ditosos. E como eles foram reprovados, eles precisam ter esse degredo e vieram parar aqui no planeta Terra. Como vocês podem observar na imagem, existe um tempo, um planejamento divino para que tudo aconteça no tempo certo. E também vai haver algumas separações. Alguns espíritos familiares que não acompanharem a evolução do planeta irão deixar o planeta. E outros ficarão. Jesus e a nova era, supremo orientador da evolução moral. Jesus, desde a formação do globo, encaminha a humanidade no processo evolutivo. Aí fica o seguinte questionamento: nós estamos aqui desde o tempo em que a Terra era um mundo primitivo? Segundo o Livro dos Espíritos, não. Nós vivemos as primeiras eras de nossa existência em outros mundos e viemos para cá. E Jesus sempre recebe mais alunos para essa escola redentora e também encaminha alunos para outras escolas, para outros mundos. Ele se apoia em instrutores para a evolução física e espiritual. Então nós temos engenheiros siderais, temos espíritos que entendem da genética física e eles trabalham nesse sentido, formando um novo biotipo que cada tempo, que cada era é necessária. E colaboradores como Buda, Moisés, Kardec, Chico Xavier, muitos outros colaboradores que desempenham missões e também aproveitam essa oportunidade de trabalho para evoluir também. Existe o questionamento: o mundo vai acabar? Muitas religiões protestantes afirmam isso. Há muito tempo que ouvimos as pessoas dizerem que o mundo vai acabar. As datas para o fim são marcadas e esperamos como um misto de ansiedade e incredulidade. As datas vão passando e nada do mundo acabar.
Mas será que isso vai acontecer mesmo? Então, se nós procurarmos no texto bíblico, nós nunca vamos encontrar a palavra fim do mundo. Nós vamos encontrar a palavra fim dos tempos, que é bem diferente do fim do mundo. Então, quando termina um tempo, começa outro. Se é o fim dos tempos, será o início de novos tempos. É isso que a doutrina espírita vem nos revelar. Então, o fim do mundo físico jamais irá acontecer. Quando Jesus trouxe o ensinamento aos apóstolos do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, ele não estava falando do mundo físico que iria ruir. Ele estava falando dos sistemas criados pelos homens que iria ruir. Jesus falou de sinais precursores. Então, até nós chegarmos na nova era, tem um período de transição. E com a transição vem a tribulação, para que os espíritos provem que merecem permanecer aqui no planeta. Haverá guerras e rumores de guerras. Ainda ocorrem, guerras e rumores de guerra nos dias atuais. Então, o grande dia do Senhor ainda não chegou. Enquanto estiver acontecendo esses sinais, não chegou ainda o grande dia do Senhor. Choro e ranger de dentes é o que mais a gente vê, muito sofrimento. Sofrimento moral, sofrimento físico, e as pessoas aí padecendo. As pessoas aí expiando as suas faltas do passado. As pessoas se purificando. Filhos profetizarão. Então tem uma profecia: filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e seus cegos terão visões. É do surgimento de muitos médiuns, como está acontecendo no Brasil, e surgimento de profetas em todas as áreas, na área da ciência, na área da medicina, na área da física, como aconteceu e está acontecendo, na área do transporte, na área da genética, surgimento de muitas pessoas que se encaixam nesse perfil. Levantar-se-ão falsos profetas. Tem surgido bastante falsos profetas em várias áreas, da economia, da política e da religião, inclusive. Surgem muitos falsos profetas. Desolação, sofrimento e dor. E cataclismos. Mas cataclismos não significa que sejam cataclismos gerais, porque Jesus falava de sinais. Então acontece um cataclismo lá na Ásia, acontece outro cataclismo lá nos Estados Unidos, e outro aqui na América do Sul. Mas são pequenos cataclismos, não chegam a abranger a todo o planeta. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como eu falei antes, esse período é um período de teste, é um período para nós nos fortificarmos diante das dificuldades que irá transcorrer. Quantos séculos vai durar? Não sabemos. Tudo depende do homem, pois o homem possui o livre-arbítrio. Ele pode antecipar o início da nova era ou pode adiar mais para frente. E eu sublinhei ali, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, de muitos esfriará. E a gente pode perceber hoje que as pessoas estão tomadas de ódio uns pelos outros. Pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Está havendo um rompimento, uma divisão muito grande. E isso aí não é bom, pessoal. Nós precisamos corrigir, precisamos educar esse sentimento que vem de dentro. Existem ciclos evolutivos dos planetas, passando do mundo primitivo, depois
a transição. Expiações e provas é o ciclo que nós estamos terminando. Depois é a transição. E começa o mundo de regeneração. Mais adiante, o mundo de regeneração, segundo informações dos Espíritos, é um ciclo curto, um tempo curto. Mas curto, 3.000, 4.000 anos. Esse é curto para os Espíritos. É o tempo que os Espíritos têm para evoluir, até adquirirem o direito de habitar no período de mundos ditosos. Caso contrário, vai ocorrer com eles o mesmo que está ocorrendo com as crianças índicos. Serão degradados e irão pegar um novo ciclo no início do mundo de regeneração. Como a humanidade é constituída dos espíritos encarnados, progredindo, ela também progride. Da mesma forma que os espíritos não podem degenerar, ela segue sempre para a frente. Assim Jesus declarou que os mansos herdariam a terra, e quando o final dos tempos chegar, o Evangelho será ensinado em todos os lugares. Por isso existe aquela informação que Jesus chegará numa nuvem. Aquilo ali simboliza que todo mundo receberá Jesus, que todo olho o verá, segundo a informação que as pessoas têm. Jesus chegará numa nuvem e todo olho o verá. Então significa que todo mundo sentirá a presença de Jesus, pois estará numa sintonia mais próxima da de Jesus. E o Evangelho será um livro muito estudado, e as pessoas irão se basear no Evangelho para poder desenvolver esse sentimento em seus corações. E ali nós temos a escada evolutiva. Acima de mundos celestes, existem os mundos crísticos que nós não temos conhecimento. E não sabemos até onde vai essa caminhada evolutiva. Então, os espíritos crísticos também estão em processo evolutivo. Existe uma hierarquia para eles. Quando nós chegarmos lá, nessa caminhada longa que nós estamos fazendo, essa caminhada prosseguirá. Nós seremos agentes diretos e entraremos em contato diretamente com Deus, mas essa caminhada prossegue. Temos aqui também a linha do tempo. Começa 200.000 anos antes de Cristo, com o homem de Neandertal. Esse tempo primórdio durou 64.000 anos. Depois, a cada 28.000 anos, surgem novas raças. Então, isso prova que o nosso planeta é um planeta escola. Existe muita imigração e migração de espíritos indo e vindo, até chegar na raça lemuriana, que durou um ciclo de 28.000 anos. Essa raça lemuriana, essa humanidade não existe mais. São espíritos que vieram de outros planetas e já retornaram. E também a raça Atlântida, que também durou um ciclo de 28.000 anos. E 25.000 anos atrás, chegou ao mundo os capelinos. Começaram a vir a primeira leva de capelinos, que formou o DNA, o biotipo do homem de Cro-Magnon. E a última leva, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, foi que veio a chamada raça adâmica, que é conhecida como Adão na Bíblia. Na verdade é uma raça adâmica. E com a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, também é necessário trabalhar o ser humano, porque nós vamos receber espíritos de uma envergadura evolutiva maior do que a nossa. Então o nosso corpo precisa ser transformado. Os espíritos estão trabalhando nesse sentido, para que esse espírito possa encarnar no nosso meio. Isso funciona desta forma. Todos os astros, eles possuem um movimento de translação e um movimento de rotação. O movimento de translação
girar em torno de outro astro. No caso aqui da Terra, nós temos o movimento de rotação da Terra e temos o movimento de translação da Lua ao redor da Terra. E a Terra, ela gira em torno do Sol. E nós temos aqui a imagem do sistema solar, que é aquela bola vermelha ali, que faz um movimento de translação ao redor daquela estrela maior, a estrela Alcyon. Nesse período de tempo, cada 10.800 anos, o sistema solar começa a ser banhado pelo cinturão de fótons da estrela Alcyon. E ocorrem grandes transformações no sistema solar. E esse processo já está acontecendo. O Divaldo Pereira Franco nos trouxe a informação que desde a década de 80 nós já estamos sendo banhados por esse cinturão de fótons. E o biotipo dos animais, das plantas, dos seres vivos, tudo está mudando, tudo está se tornando mais sutil. Ele dura 2.160 anos, depois começa um período de estabilidade novamente. O que vai mudar? Vai mudar desde o manto, da crosta, do externo, do núcleo interno. E as regiões umbralinas também irão mudar. Muitas regiões deixarão de existir e se tornarão regiões semelhantes às cidades espirituais, como nós temos informações. O umbral grosso vai deixar de existir, as trevas interiores, e aqueles espíritos que habitavam e não conseguiram se redimir de suas faltas, habitavam nesses lugares, serão conduzidos a um mundo compatível com o grau evolutivo deles. Nós temos 7 bilhões de humanos encarnados na Terra. Representa aquela fatia ali do todo. E temos 25 bilhões de desencarnados atualmente. Então existe uma média de 3,3 para cada encarnado, 3,3 desencarnados. E essa transição é para todos. Então, tanto os encarnados como os desencarnados sofrerão o impacto dessa seleção. O Haroldo Dutra Dias nos informa que é no número de bilhões que deixarão o planeta. Mas se nós somarmos aqui, nós temos 32 bilhões. Então não vai chegar sequer a 1 bilhão. Por que não chega a 1 bilhão? Porque serão levados somente os líderes dessas falanges do mal. Eles é que acabam influenciando os outros espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados. Muitos espíritos são maus somente na casca, e não são maus no cerne. No momento que eles tiverem contato com espíritos bons, sofrerem a influência de espíritos bons, eles irão se transformar, irão se redimir também. E a espiritualidade, sabendo disso, vai fazer essa separação do joio e do trigo, como aparece no texto bíblico, desta forma. A geração velha se caracteriza por espíritos atrasados, e eles possuem uma revolta contra Deus. Aqueles espíritos que se revoltam contra a vida estão se revoltando contra Deus. Aquelas pessoas que são muito negativas e sempre estão de mau humor, por que elas estão se revoltando? Com quem criou a vida, contra Deus. São muito apegados à matéria, o apego à matéria. Possuem muito egoísmo e orgulho. Também podemos colocar aqui a vaidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá informação que o egoísmo e o orgulho e a vaidade dão origem a todos os males que o ser humano pode produzir, é capaz de produzir. Por isso que o Evangelho ele tem essa característica de transformar a moral do ser humano. Esse é o objetivo principal do Evangelho segundo o Espiritismo. E a geração nova,
é dotada de inteligência e razão, uma grande capacidade de raciocínio e inteligência avançada, e uma facilidade de lidar com tecnologia, com informática incrível. Então a gente vê crianças pequenas que lidam com esses equipamentos de forma tranquila. Sentimento inato do bem. Então são incapazes de fazer o mal para o seu semelhante, porque eles já venceram essa etapa, já superaram essa etapa. Então aquelas suas ações, os seus atos, eles fluem naturalmente, sem um esforço sequer. Possui muito progresso moral, leveza do espírito. Então são pessoas que, conforme Jesus disse, carregam um fardo leve. E as pessoas da geração velha ainda estão carregando um fardo pesado em seus corações. O que seria esse fardo pesado? Seria mágoas? Seria a inveja? Seria o ciúme? Seria o ódio? Isso aí torna o nosso coração pesado, fardo pesado. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Então é aquilo que eu falei. Então esses alunos reprovados nesse período letivo, podemos assim dizer, serão excluídos e terão que recomeçar novamente numa outra escola. Poderão aqui retornar, pois existe a parábola do filho pródigo que, após o arrependimento, ele retornou à casa do pai. Então esses espíritos poderão retornar. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. E esses espíritos, então, além de espiarem e terem que aprender com amor, eles irão promover aquela humanidade, pois eles chegarão lá e serão mais inteligentes do que eles. Irão ajudar aquela humanidade no progresso. Aqui no planeta Terra nós tivemos 50 anos de evolução, uma evolução muito rápida com a chegada dos capelinos. E a ciência não consegue entender como aconteceu aqui. O ser humano passava 10, 2.000, 3.000, 4.000 anos sem inventar ferramenta nenhuma. Somente tinha uma lança e nada mais, ou um machadinho e nada mais. E com a chegada dos capelinos, em 50 anos, inventaram a roda, inventaram a agricultura, e inventaram uma série de coisas que nós não conhecíamos. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. A humanidade tem realizado incontáveis progressos do ponto de vista da ciência, da tecnologia e do bem-estar material. Mas, porém, é necessário nós evoluirmos na questão moral, na ética e na moral. Isso aí nós temos muito aquém dos avanços que já foram realizados nesses campos aí, tecnologia, ciência e bem-estar material. Mas uma mudança tão radical não acontecerá sem perturbações, pois haverá choque de ideias. O texto bíblico representa como Armagedon, o grande conflito, a grande guerra. Mas esse grande conflito, essa grande guerra será no campo das ideias. E o Armagedon já está ocorrendo. Nós podemos observar aí nas nossas ruas. Nós temos ali uma manifestação de uma população, uma parte do globo, e a outra do lado direito é da Primavera Árabe, que está ocorrendo lá no Oriente, que é uma região do globo que se encontra mais atrasada do que as demais, nessa questão
de humanidade, de respeito e de moralidade. Desse choque de ideias é que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos puramente materiais. Então a revolução ela vai ocorrer no campo social, da sociedade. Aí é que vai ocorrer a revolução. Um novo período marcará uma das principais fases da humanidade. A humanidade mais amadurecida terá novas aspirações, terá novos anseios, terá novos sonhos a serem realizados. Já não aceitará ser conduzida pelos mesmos métodos. O sistema velho, o sistema arcaico, não terá mais utilidade, não será mais aceito pela humanidade. Para nós espíritas, não tem problema nenhum, pois o livro dos Espíritos nos relata que todos os mundos são habitados e existem irmãos nossos em todos os órgãos. Então, para nós, não vai criar problema nenhum esse novo tempo. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele nos traz um ensinamento, que esse processo será um processo de substituição. Os espíritos maus irão embora, tanto os desencarnados como os encarnados. E virão espíritos bons. Desta forma, a humanidade se tornará melhor, mais dócil, amará mais e, consequentemente, irá construir um mundo exterior que beneficie a todos, não somente a um grupo, não somente a alguns. E nesse período é que o Espiritismo florescerá e dará frutos, pois responde racionalmente de onde viemos. Então, através de nossos estudos e de nossas exposições, a gente sabe de onde nós viemos. Basta pesquisar nas obras, basta acompanhar a divulgação da doutrina. O que fazemos aqui? Nós somos alunos, somos aprendizes, estamos aprendendo a desenvolver o nosso potencial, as virtudes humanas que nós temos em estado latente dentro de nós. E para onde vamos? Qual vai ser o nosso destino? Tudo isso a doutrina espírita nos traz. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato no bem e crenças espiritualistas. Atualmente tem pessoas que têm dificuldade quando se fala em espiritualismo ou espiritismo para elas. Elas acham que aquilo ali é algo impossível. E alguns chegam até a associar com coisas demônicas. Mas essas crianças não. Essas crianças vão achar tudo aquilo natural, tudo aquilo assim, coisas que elas estão revivendo, pois já era comum no mundo onde elas habitavam. No Livro dos Espíritos, na questão 1019, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Todos os mecanismos sociais nós utilizaremos para o bem em geral de todos. Atualmente, o mal prevalece sobre o bem. Haverá um período em que haverá um equilíbrio entre o mal e o bem. Somente depois desse período é que o bem irá prevalecer sobre o mal. Aí nós estamos mais ou menos de um terço, quase na metade do mundo de regeneração. Pelo progresso moral e praticado as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Existe uma sintonia entre o encarnado e o desencarnado. Então, nós alimentamos esse sentimento desses espíritos que são desencarnados.
eles estabelecem um intercâmbio conosco. E quando nós deixarmos de sentir o orgulho e o egoísmo nos nossos corações, esses espíritos terão de ir embora. O padrão fluídico do planeta irá se elevar. E eles não poderão mais aqui habitar, pois o padrão vibracional deles é inferior ao que aqui vai prevalecer. Chegará, está chegando, não chegará, está chegando, crianças índigo e crianças cristais. As crianças índicos são crianças de caráter muito forte, de personalidade muito forte. E elas chegam aqui, e elas olham para os adultos, e elas estão encarando espíritos numa ordem de 2000 anos atrás delas em evolução. Elas se sentem superiores a esses espíritos. Por isso que elas olham nos olhos dos adultos e encaram os adultos. E nós temos uma certa dificuldade de educar essas crianças. É preciso ter muita paciência, ser muito claro e explicar com detalhes para elas poderem compreender. E elas têm horror à violência. Elas entram em crise quando se deparam com ações violentas, que para nós até pode parecer normal, para elas não. Porque elas já passaram dessa etapa de violência. Muitos anos, muitos milênios, muitos séculos. E as crianças cristais são os chamados pacificadores, pois trazem atributos de paz e equilíbrio, para poderem continuar o trabalho começado pelas crianças índigo. Ambas as crianças representam um desafio para a sociedade, especialmente para os pais. A forma de tratar as crianças vai ter que mudar, conforme Teresa Guerra. Então nós vamos ter que nos adequar a essas crianças, a nossa educação, nas nossas escolas, o nosso sistema. Não tentar mudar elas, porque elas não vão mudar. Vocês imaginam nós reencarnar numa época anterior à época de Jesus. Como é que nós iríamos encarar aquele mundo, aquelas pessoas? Nós íamos ter uma certa dificuldade de entender aquelas pessoas. É assim que elas estão se sentindo. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções, conforme o Espírito de São Luís, na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Então, é tempo de nós despertar, é tempo de nós atender ao chamamento de Jesus, para poupar esses séculos de sofrimento. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Então, os prazeres que as pessoas desfrutam nos bens materiais desse mundo serão inferiores às privações que elas vão sofrer no mundo espiritual, caso elas deixem de lado a questão do espírito, a questão do ser integral, que elas não tenham a consciência que nós somos corpo e espírito. E o mais importante para nós é o espírito. O corpo é apenas uma ferramenta que nós utilizamos para evoluir. Infelizes, principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. O espírito egoísta, ele se encontra numa solidão total no mundo espiritual. Então é o efeito da lei de causa e efeito. Para ele aprender é necessário aquele ensinamento, o ensinamento da dor. Mas dos que já tendo progredido se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então essas pessoas serão as pessoas felizes do mundo de regeneração, que irão trabalhar intensamente para a sua evolução moral. Já não haverá tanta necessidade do trabalho para sustentar como alimento material e para todas as necessidades da vida material, pois a tecnologia irá suprir
esse trabalho físico que o homem realiza nos dias atuais. E por fim, temos uma visão de João Evangelista no livro Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21. E João nos fala da imagem que ele viu, desse desdobramento mediúnico, de 4 seres viventes, cobertos de olhos na frente e atrás, e cada um deles cheios de olhos, com 6 asas, quer dizer, cobertos de olhos na frente e atrás, e com 6 asas. Então João nos remete a dar uma olhada no livro do Êxodo, quando o povo hebreu atravessava o deserto em forma de cruz. Eles atravessavam o deserto em forma de cruz. Em cada ponta dessa cruz ia 3 tribos, totalizando 12. E em cada ponta tinha uma bandeira com uma imagem desses animais. Um era o leão, o outro era a águia, o outro era o touro e o outro era o homem. Mas o que João estava querendo dizer com isso? O povo hebreu, eles estavam caminhando para a terra prometida, para a terra nova, aonde iria jorrar leite e mel. João estava querendo dizer que a humanidade do futuro iria fazer um percurso semelhante, para uma nova era, para um novo tempo. E como essas humanidades, que eram representadas por esses animais, possuíam olhos na frente e atrás, significava a grande visão espiritual que essa humanidade irá ter no futuro. E as asas, na simbologia do povo judeu, 2 asas significa evolução. 4 asas, uma evolução maior. 6 asas, uma grande evolução. Então era isso que João estava transmitindo. Essas humanidades iriam ter uma grande evolução. E eles estavam postados diante do trono de Deus. Então eu conclamo a todos os irmãos a buscarmos essa evolução, para ter o direito de aqui permanecer, de gozar desse mundo de amor, desse mundo de fraternidade, esse mundo em que todos irão auxiliar uns aos outros, sempre com o objetivo de trazer a felicidade de forma coletiva, para que todos possam gozar desses novos tempos, esquecendo aquela visão antiga de chegarmos primeiro na frente. Jesus alertou: o primeiro será o último. Então aquele que quer a felicidade só para si está agindo de forma egoísta e com certeza já está falhando, já começou a falhar nesse momento. O objetivo principal é levar a felicidade para os outros e para nós, de forma conjunta. Muito obrigado à atenção de todos. Que Jesus continue conosco.